Oi, pessoal. Continuando a nossa última aula, agora nós vamos falar sobre classificação dos processos quando a gente está falando nas operações unitárias. Eu dividi uma aula em 2 vídeos para ficar menores, para vocês terem melhor vontade de assistir, que serão vídeos rápidos. Então, vamos lá? Em classificação de processos, nós podemos falar que os processos eles podem ser divididos em 3 tipos, de acordo com o modo de operação, o tipo de estado ou regime que ele trabalha e a configuração do fluxo, tá? O modo de operação, então, o processo ele pode ser contínuo, em batelada ou semicontínuo. Ele pode estar em estado permanente ou estacionário, transiente ou não estacionário, tá? E ele pode estar fluxo dos fluidos em paralelo ou em contracorrente. Então, o que é cada uma dessas coisas que os processos podem ser divididos? Então, o processo descontínuo ou em batelada, tá? É um processo que produz em lotes uma certa quantidade. Cada lote produz 100 unidades, cada lote produz 1000 unidades, cada lote produz 10.000 unidades, mas toda batelada para produzir 100 ou 10.000 unidades, não importa a quantidade, o processo para, é higienizado e a gente coloca as matérias-primas e os ingredientes novamente nos equipamentos para poder funcionar, tá? Então, lote, o que é lote? São separados, o lote, uma dada quantidade de matéria-prima, são separados e processos um a um feito em etapas, sendo que cada etapa completada antes de iniciar o passo seguinte, tá? É um processo que opera em ciclos de duração definida e a entrada do processo é em batelada, é feita por quantidade discreta, de modo descontínuo. Não é contínuo, não é sempre. O processo ele para, tá? Então eu faço uma limpeza de equipamento para depois fazer o carregamento do equipamento com a matéria-prima, para depois fazer a transformação desejada, para ter o processo de produção, para descarregar o produto e novamente começar o processo de limpeza para a entrada de novas matérias-primas e ingredientes para o processo. Tudo bem? Esse processo descontínuo, ele é um pouco mais barato, porque tem menos investimento, tá? Não requer automação industrial do processo, eu tenho mão de obra. São simples e flexíveis. Tem um maior custo operacional, até porque, além de uma maior quantidade de mão de obra, o tempo parado é falta de dinheiro entrando para a indústria. Então, o maior custo é operacional porque eu tenho um maior tempo ocioso. Tenho pequenas escalas de produção. Não importa se são 1.000 ou 10.000 unidades por lote. Toda vez eu vou ter que parar para higienizar e recomeçar esse processo. As condições do processo usualmente variam com o tempo, tá? Uma batelada tem características específicas, tamanho, peso, cor, aditivos, catalisadores. Então, o processo ele tem que ser muito bem controlado para todos os lotes terem sempre as mesmas características. E tem maior informações sobre as condições de produção, as propriedades do produto. O processo descontínuo acontece muito nas indústrias de bebidas, indústrias alimentícias, farmacêuticos e cosméticos. Por exemplo, fabricação de doce de leite em pasta ou doce de fruta que é fabricado em tacho. Para cada tacho, eu paro, a hora que o processo acaba, retiro o doce, higienizo aquele tacho encamisado e coloco a matéria-prima novamente e reinicio o processo. Outro exemplo é a mistura de farinha de trigo para a produção de pão. Então, eu tenho uma batelada que eu vou fazer farinha de trigo, água, fermento, todos os ingredientes na masseira para a produção de pão. E aí, depois que essa massa estiver pronta, eu vou retirar, informar, finalizar o processo de fabricação do pão, higienizar a minha masseira e colocar novos ingredientes. Seja para produzir o mesmo tipo de pão, seja para produzir um tipo de pão diferente. Por exemplo, mudar do pão tradicional para o pão integral. O processo, ele não é contínuo, ele é em batelada, tá? Eu tenho que sempre parar o processo, higienizar minha máquina e reiniciar o processo, colocando todos os ingredientes e todas as matérias-primas. Esse é um processo em batelada. E o processo em batelada, ele é muito comum, tá? O processo contínuo, ele é um processo de fabricação ininterrupta.
Então, ele é um processo muito mais automatizado. Ele é um processo que tem um investimento, um custo muito maior, porque tem muita máquina, muita automatização para fazer o processo continuar. Esse processo pode rodar por dias consecutivos, tudo bem? Sendo obtido o produto final, ao mesmo tempo em que há alimentação da matéria-prima. Então, está saindo o produto final e está sempre entrando matéria-prima e os ingredientes para o processo continuar ininterruptamente. Pode ocorrer algumas pausas. Nesse processo, o termo contínuo significa um período relativamente longo, de horas, dias e até meses, mas automaticamente até um processo contínuo, consequentemente, até um processo contínuo, pessoal, ele de vez em quando é parado. Então, você inicia e em algum momento você vai finalizar esse processo. Mas ele é contínuo porque você pode rodar ele sem ter que parar de todos os dias, de batelada em batelada, tá? Então, é um processo em que eu tenho entrada de matéria-prima, tá? Entrada de matéria-prima, entrada de ingredientes. O processo está acontecendo dias, meses aqui, tá? E o produto final está saindo. Então, eu sempre estou tendo produto final saindo e sempre estou tendo matéria-prima sendo inserida no processo. As indústrias petroquímicas, cimenteiras, siderúrgicas, de papel e celulose, alcooleiras, elas são exemplos de normalmente usarem processos contínuos. Em geral, a escala de produção e as características do processamento que determinam o modo de operação vai variar no processo contínuo. Mas ele é um processo de alta capacidade de produção, sem tempo ocioso, porque a partir do momento que você conseguiu fazer o processo rodar perfeitamente, então ele pode rodar por um mês lá, e aí você não para, né? É com certeza o maior custo de projeto, o maior custo de projeto de engenharia, o maior custo de projeto da indústria. Você tem que ter controle de manter aquelas máquinas funcionando sempre. Então, o projeto de engenharia da empresa tem que ser bem trabalhado. E a produção de um produto principal sempre de forma homogênea, da mesma forma. Então, um processo descontínuo foi o exemplo que eu dei de um tacho encamisado, tá, pessoal? E um processo que toda vez que o produto aqui fica pronto, eu paro. Então, se eu faço 4 formulações por dia, eu tenho 4 paradas por dia para higienizar e recomeçar o processo novamente. E um processo contínuo que está sempre entrando matéria-prima e sempre saindo produto, sempre entrando matéria-prima e saindo produto. O que é o processo semi-contínuo? Que ele tem os dois processos juntos. A entrada de material é praticamente instantânea e a saída é contínua ou vice-versa. Então, você tem um processo em batelada, mas um processo contínuo acontecendo sempre. A passagem contínua de matéria através de uma única fronteira, entrada ou saída do processo. Tá? O filtro de barro você pode ir adicionando a água por um processo de batelada, mas esse filtro trabalha continuamente. Ele para a partir do momento que você deixa a parte de cima sem a matéria-prima que ele precisa, que é a água. E a fermentação, por exemplo, de iogurte. Isso é um processo semi-contínuo, tá, pessoal? A parte 1 aqui do fluxograma, ela é um processo em batelada. Então, vocês vão ter 5 fermentadores aqui, todos eles vão estar sendo alimentados. Para quê? Para o processo geral, que é a figurinha 2 aqui, trabalhar continuamente. Então, esse daqui fermentou, ele já vem para a parte 2. A parte 3 aqui é a adição da fruta para saborizar o iogurte, é um processo de fabricação de iogurte. E aí a gente vai produzir o iogurte aqui e liberar o iogurte. Então, eu tenho os tachos, os fermentadores, que a partir de acaba um, eu tenho outro que já está pronto e assim sucessivamente. Mas no momento em que eu libero a matéria-prima do primeiro, eu tenho que vir com outra matéria-prima para colocar para ele fermentar novamente. Então,
Parte 1 é um processo em batelada, que eu preciso de estar sempre higienizando e adicionando. E a parte 2, que é o processo geral, ele é contínuo porque ele está sempre finalizando o processo de produção de iogurte. Então, a gente tem que estar sempre tendo cuidado para alimentar os fermentadores. E por isso que eu tenho esse tanto de fermentadores. O que é regime? Então, lá no processo, você pode ter ele em batelada, semi-contínuo ou contínuo. E esses processos, eles podem ser estacionário ou permanente, transiente ou não estacionário. E o que é isso? Um processo estacionário é um processo em que as propriedades não variam com o tempo em qualquer posição, em qualquer etapa. Ou seja, em geral, esse processo é associado a esse tipo de regime, é associado aos processos contínuos, que a partir do momento que você conseguiu entrar em acordo com o processo, né, você fez o processo funcionar, você não tem alteração das propriedades com o tempo. Ele vai funcionar lá 30, 40 dias, 60 dias, sempre do mesmo jeito. Então, o processo permanente é que não varia com o tempo, independente da posição. Em geral, associado aos processos contínuos, mas não é uma regra válida. E o processo não estacionário são aqueles processos que variam com o tempo em uma posição. Normalmente, o processo transiente ou não estacionário é aquele processo associado com a produção em batelada. Para cada batelada, né? Para cada batelada produzida, você vai ter uma alteração aí do seu processo. Você tem que ser muito certinho para que isso não aconteça. Então, as propriedades vão variar com o tempo. Mas vale dizer, pessoal, que o processo contínuo, ele tem em algum momento início e ele tem em algum momento fim. Tá? Ele não é 365 dias funcionando. Em algum momento ele para e você tem que reiniciar. Então, o início e o final de uma operação, de um processo contínuo, ele não está em estado de regime permanente ou estacionário. Ele está em regime transiente, ou seja, não estacionário. Tá? Porque ele está, sim, variando com o tempo, porque ele está iniciando para entrar em acordo, tá? Equilibrar todas as variáveis que precisa e produzir sempre igual, da mesma forma. E quando ele está parando, ele também começa a variar os seus processos com o tempo. Tudo bem? Então, no início e no final da operação, mesmo em um processo contínuo, o regime é em estado transiente, ou seja, não estacionário. As propriedades variam com o tempo em uma posição. E muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.